Olá, bem-vindo ao Miragem, seu videocast semanal que explora tecnologia, consciência e futuros possíveis, sob um olhar filosófico, prático e transformador. Vivemos uma aceleração tecnológica sem precedentes. Inteligência artificial, biotecnologia, computação quântica, tudo está se transformando diante dos nossos olhos. Mas no meio dessa revolução, ainda falta um espaço para pensar com profundidade. Como seguimos como humanos? O que não pode ser substituído? Qual é o nosso papel diante do futuro que estamos criando? A cada episódio, eu tenho a alegria de dividir esse espaço com dois parceiros que tornam essa jornada ainda muito mais rica. Tuta Neto. Salve, Gabas. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. E Samidana. Boa, Gabas. Tuta, o nosso convidado, você que nos ouve, um salve aí. Muito bom. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor Fausto Botelho. Ele é referência em análise técnica desde 1977 e totalmente dedicado ao universo das criptomoedas desde então. Foi fundador da Enfoque Gráfico, criador do programa Quinta Técnica e eleito pelo Cointelegraph Brasil como um dos nomes mais influentes do país em criptomoedas. Fausto combina experiência e visão para analisar oportunidades nessa classe de ativos que promete transformar o mundo. Fausto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast e vamos lá falar desse assunto que a gente gosta, né? Ótimo, ótimo, vamos lá. Bom, e para começar, eu quero começar com você, sabendo como é que foi a sua entrada. Você era um cara acadêmico, tradicional, economista, analista gráfico e de repente você se fascina por esse mercado de Bitcoin desde 2017, que ainda não era totalmente novo, mas era algo que estava ainda bem no comecinho da história, né? Como é que foi essa entrada? O que despertou em você esse desejo de estudar, de se aprofundar e hoje, como você mesmo disse, se tornar um evangelista desse mercado? Eu só preciso corrigir, economista não, mas fiz engenharia e administração, 5 anos de faculdade, mas não formei. No final, a minha graduação é de análise técnica. Né? Tá. Entrando em 2017, eu sabia que eu precisava estudar esse tal desse Bitcoin aí. Sabia que era um ativo eletrônico, tá? Não entendia nada do negócio. E tive a felicidade de poder levar um amigo do meu filho que sabia tudo, que tinha entrado no começo, inclusive ele entrou no pré-lançamento do Ethereum. Então ele estudava muito, sabia tudo, e eu, como empresário da área, tinha todas as perguntas e ele todas as respostas. Existe uma literatura de finanças, com alguns prêmios Nobel agraciados, entre eles o Eugene Fama, professor de Chicago, que eles defendem, eles postulam eficiências de mercado em suas diversas formas. Basicamente, tem 3 formas de eficiência de mercado. Tem uma que chama fraca, tem uma que chama semi-forte, tem uma que chama forte. E aí vários testes são feitos para ver se os mercados são eficientes. Fazendo um resumo, a forma fraca fala que o preço atual de qualquer ativo incorpora todas as informações públicas sobre esses ativos. Então, basicamente, volume, preço e quantas transações tiveram. A semiforte, além dessas informações, também incorporam as públicas sobre a contabilidade. Então, os balanços, as análises de mercado que são públicas, os análises de banco. Uhum. E a última forte, além de incorporar as duas anteriores, ela incorpora também as informações privadas, ou seja, o inside information. Nos testes feitos, a informação, a forma forte não é verificada, ou seja, sempre tem alguém ganhando com informação privada, inside information. A semi-forte, em alguns casos, ela vale nos mercados mais líquidos, em outros não. E a fraca quase sempre, pelo menos eu não lembro de um estudo que mostra que bate a fraca. Então o que ele fala? Se o preço de um ativo é 100, esse é a melhor previsão. Por quê? O que o Eugene fala. Se todo mundo achasse que ia subir, ninguém ia ser tolo de vender a 100. E se todo mundo achasse que ia descer, ninguém ia ser tolo de comprar. E diante disso eu te pergunto, Fausto, como que a análise gráfica, técnica, trabalha em cima disso? Porque, teoricamente, não adianta você olhar o passado, já que o último preço incorpora. Assim, o que é a sua experiência disso?
Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer para você que está nos ouvindo que para mim é uma honra muito grande poder falar de análise técnica para o Samidana. Eu nunca fui um analista técnico, mas vou aprender. É uma honra aprender contigo. Sami, olha, eu vou fazer a resposta, mas nos meus termos. Claro. Nos termos que a gente usa com análise técnica. O que nós fazemos é tentar entender o comportamento da massa. E o que eu chamo de massa é a média das opiniões de todos os participantes do mercado, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Então, o que nós analistas técnicos fazemos é tentar analisar e interpretar essa média de opiniões. Quando a gente olha um gráfico, a gente pretende estar, então, justamente tentando analisar essa média de opiniões, porque é a média de opiniões que comanda os preços. Eu poderia dizer que um gráfico nada mais é do que um espelho de comportamento da massa, média de opiniões de todos os participantes. E quando eu olho o comportamento da massa através de um gráfico, nem sempre, mas muitas vezes eu tenho indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro da massa. Nós lidamos com o imponderável. Eu costumo dizer que a análise técnica funciona sempre. Mantido o conjunto macro de fatores fundamentais. Então, esses comportamentos, apesar de existirem imponderáveis sempre, né? Mas obviamente tem tendências, né? Até ouvi recentemente, inteligência artificial é um tema que a gente fala bastante aqui, né, Tuta, sabe? E eu vi um estudo recentemente, não sei se vocês viram, comentando que fizeram uma análise de previsibilidade comportamental do ser humano feito com IA. Sim, e feito com grandes psicólogos. Era uma coisa... O IA conseguia prever com muito mais precisão o futuro do comportamento humano, mais do que psicólogos comportamentais, que fizeram toda uma análise e tal, justamente por quê? Porque o ser humano tem uma certa previsibilidade, a gente tem uma certa base de valores, de ideias, de crenças que resultam em certos comportamentos que, obviamente, quando você conhece todos esses dados, você consegue prever. E se transformar isso em gráfico, obviamente, é a mesma coisa, né? Você indica a tendência. Vai ser sempre certo? Claro que não, existe imponderável sempre. Fazendo o link com o Bitcoin, acho que uma das perguntas que fica é assim: qual seria o valor justo do Bitcoin? Porque o Bitcoin está 120 ou não 140, 200 mil dólares ou 30 mil dólares, e aí eu acho que o Fausto pode juntar as duas áreas, né? Para onde vai o Bitcoin? Assim? Qual que seria o preço adequado para o Bitcoin? Antes de você responder, eu tenho um recado rápido que eu gostaria de dar para todos vocês que estão nos ouvindo agora. O Miragem tem o apoio da FreshCodes, uma empresa que entende do poder da inteligência artificial para expandir o potencial humano. A Fresh é especializada em desenvolver soluções digitais sob medida, com foco em inovação, performance e, claro, gente no centro do processo. Se você está pensando em tirar um projeto tech do papel ou escalar seu produto com inteligência, vale conferir. freshcodes.com.br. Qual é o preço justo do Bitcoin? O que determina essa precificação? O preço justo do Bitcoin é o preço que está saindo aqui no meu celular agora. Claro, é o que está no mercado. Esse é o preço justo. Por quê? Porque é onde comprados e vendidos acham que ele tem que estar. É onde a massa definiu que ele esteja. A média das opiniões de todos... Mas acho que a pergunta do Sami, qual é o fundamento que dá nisso? Né? Porque você vai fazer uma análise de uma empresa, você tem uma análise fundamental, você tem os dados, você tem mercado, você tem uma série de fatores. Qual a análise fundamental do Bitcoin que determina essa tendência de alta, que é uma tendência muito forte, claro que existe imponderável, mas quando a gente olha uma conjuntura de fatores de ações do mercado americano, ações de grandes fundos, ações de grandes investidores, a gente vê uma tendência de alta nisso, isso é indubitável. Agora, fundamento, tenta explicar pra gente rapidinho aqui como é que você explicaria isso para leigos. O de 3 horas e meia ou de... Não, o de 3 minutos. De 2 minutos. Isso. Não, então eu vou mais rápido ainda, ó. A cotação do Bitcoin é resultante de uma divisão entre um ativo que está no numerador, que é deflacionário, e um ativo que está no denominador, que é inflacionário. E uma das coisas que tem na inflação, que o americano ainda não conheceu, é o processo de exponencialidade. A inflação exponencial. À medida que ela se instala,
ela vem e ninguém tira ela de lá. Ela é um elefante, um hipopótamo que senta na sala e você fala, por favor. Ele fala, não, tá bom aqui. Pô. E fica, né? E tem uma coisa também, os governos, até pelo grau de endividamento dos governos, a inflação é algo desejável para eles, né? Então... Total, né? Os Estados Unidos, a gente já sabe que eles resolveram sacrificar a moeda, né? Parece que está claro isso para muita gente. Não sei qual é a opinião do Sami aqui. Sim, acho que existe um processo de inflação em dólar. Inclusive, isso é uma estratégia, ao meu ver, do Trump para exportar mais. A China fez isso durante muitos anos, como política de Estado. Agora, há uma área sensível, porque se deflaciona, se o dólar fica muito inflacionado, as pessoas também podem não confiar no dólar mais. E se isso acontecer, ele perde aí o poder de política monetária do mundo, né? E acho que isso está acontecendo, assim, Sim. Já começou a acontecer, claro que ainda não é uma representatividade importante, mas você já vê vários países já não mais tradando em dólar, já buscando moedas alternativas, já vê isso acontecendo, né? Que é um mercado até com emissões de títulos. Eu estava até conversando com o Fausto agora, antes de a gente conversar, nas emissões de treasuries dos Estados Unidos, que sempre teve uma liquidez total, hoje você vê um volume muito menor sendo emitido, com prazo muito curto, né? Já não existe mais aquelas emissões de 30 anos, está meio sem demanda para o consumidor a longo prazo, da forma como é que está. E eu acho que é um indicativo muito forte, né? Assim, a baliza do Bitcoin ainda é o dólar, porque se não for o dólar, eu vou trocar Bitcoin pelo quê, então? Me responda essa, Fausto. Se não for o dólar, com o que eu vou comprar Bitcoin? Quando eu tive aquelas aulas de Bitcoin e tal, eu falei, pô, eu preciso contar pro Canitz, né? E aí eu convidei ele para almoçar, só que antes do almoço eu fiz o meu dever de casa, eu dei uma xeretada, falei, filha da mãe, ele já está no Bitcoin desde muito, ele já está ligado nisso faz muito tempo. E o vídeo que eu vi responde a sua pergunta. O cara chega para ele e fala assim, mas quanto vale um Bitcoin? E ele fala, um Bitcoin vale um Bitcoin. Aí o cara fala, não, mas quanto que vale um Bitcoin, assim, né? Aí depois de 5 vezes que ele fala que um Bitcoin vale um Bitcoin, aí ele, então fala, você está querendo saber quanto vale essa porcaria dessa moeda Fiat, esse dólar aí? Aí eu junto isso com um post que eu vi há poucos dias. Parecia que estava lá em Nova York, naquele prédio da esquina lá, como é que chama? O Times Square, né? E que dizia assim, lembre-se, você não está comprando o Bitcoin, você está vendendo o Fiat. Nossa, aquilo me arrepiou, cara. Tem uma questão, pelo menos econômica, que é a seguinte, se a gente entrar nos títulos brasileiros, para não ficar falando só dos Estados Unidos, hoje a taxa de juros está em 15%, mas existem títulos que pagam inflação mais um percentual. Em torno de 6, depende do prazo, 6, 7, depende do prazo. Isso quer dizer que quando você investe, você recupera o poder de compra e tem 7%. O que a gente pode traduzir em um ganho acima da inflação de 6 ou 7%. Nesse sentido, um argumento que o Fausto falou, e eu entendo, fala assim, olha, o Bitcoin não tem essa inflação. Só que, por outro lado, pelo que eu entendo, ele não tem o ganho real, ele não tem um rendimento em Bitcoin. E aí vem a pergunta, tá bom, um Bitcoin vale um Bitcoin, mas quanto ele se valoriza em termos de poder de compra, não para o dólar, para uma cesta de consumo, carro, imóvel, um serviço ou consumo. Tem como a gente saber pensar em valorização em termos de poder de compra? O que eu posso te dizer é que o Bitcoin é o ativo que mais performou sem dúvida, ao longo dos últimos 10 anos, né? Mas olhando daqui para frente, né? Até para a gente voltar um pouquinho, vocês me perguntaram o que eu achava que ia acontecer com o Bitcoin, né? Qual era? Então, eu acho que o Bitcoin vai para infinito. Por quê? Porque você me diz que os Estados Unidos está sacrificando o dólar. Sim. Fernando me diz que os leilões estão começando a dar uma rateada. O gasto com juros dos Estados Unidos já é maior do que o gasto com as Forças Armadas. É o gasto número 1 dos Estados Unidos. Então, o dólar vai para zero. Assim como foram todas as moedas de todos os impérios que precederam os Estados Unidos da América. Mais dia,
menos dia. Vai ter uma tal de hiperinflação lá, que os Estados Unidos não conhecem, o mundo não conhece ainda. Só os caras mais velhos que conhecem, que viram. O pessoal lá da Venezuela conhece. O pessoal da Argentina já passou bem perto disso também. Já passaram por isso também, né? Então, eu acho que é meio que inevitável isso. Então, a valorização do Bitcoin é função de que ele é um ativo que não tem como se desvalorizar, porque com as coisas que estão acontecendo no mundo agora, com essa nova bill que está para ser aprovada, daqui a um mês ou coisa assim, eles aprovaram o bill nos Estados Unidos que fala sobre as stablecoins. Agora vem outro que vai permitir que as empresas possam efetivamente investir em Bitcoin, quando deixarem todas a legislação em ordem. Isso vai estar, vão ter todas essas empresas, fundos e tudo mais, vão estar com compliance para investir em Bitcoin. Isso são outros trilhões que podem vir, né? Uhum. Não, tem várias ações lá nos Estados Unidos acontecendo, várias, a gente vai falar um pouco mais tarde, mas nós vamos comentar de ações, por exemplo, o plano de previdência privada americana, o 401k, né, 401k, que é como se fosse a nossa previdência aqui. Autorizaram que esses fundos possam investir em Bitcoin a partir de pouco tempo atrás. Pra vocês terem uma ideia do que isso representa, estima-se entre 10 e 12 trilhões de dólares somente nesses fundos. E várias outras coisas. A gente está fazendo tokenização dos ativos com base em blockchain, que é a tecnologia por detrás do Bitcoin. Então, com isso, você vai poder comprar imóveis, uma fração do imóvel, comprando um token do imóvel. Eu quero ter um imóvel de 100 milhões de dólares, eu não tenho 100 milhões de dólares, mas eu tenho 100 mil dólares. Então, eu vou ter 0,1% num token desse imóvel. Você consegue transacionar muito mais liquidez. Criar um criptoativo em cima de um bem. Mas, voltando à questão de valorização, a taxa de juros hoje americana está 4,25, eles trabalham numa faixa, né? Por aí. E a inflação americana é menos que isso, acho que está em torno de 2%. Depende, né? Não, há divergências. A projetada. Esse ano, sim, está em 2%, a gente teve ano de 8%, né? 2022 pós-pandemia, 4%, ele está rodando a 2%. Então, se a gente pensar também num patrimônio em dólar, se tiver um juro real, ou seja, uma taxa de juros acima da inflação, que é o que tem, a gente também vai ter um valor infinito. A questão que fica, eu acho, Fausto, no passado, o Bitcoin bateu todo mundo, não tem dúvida. Passado, a gente mede. Mas aqui para frente, a gente pode acreditar que o Bitcoin vai subir mais do que a inflação americana e mais do que o juro real americano, porque se for, ainda que ele bata a inflação, mas for menos que o juro real, ele vai ser um ativo comparativamente desinteressante, claro, frente ao dólar. Mesma coisa em relação ao real. Então, eu queria entender, porque para mim é muito difícil achar preços de Bitcoin. Tá bom. Mas como é que você precifica o ouro? O Fausto já deu a explicação no começo. É o seguinte, se a BlackRock, que é a mais poderosa do mundo, achar que vale mais, vai valer mais. Porque de fato não vale porra nenhuma. Você pode pegar o código do Bitcoin e agora criar o Samicoin. Hoje, você pode pegar e fazer isso. Só que o Samicoin não vale por quê? Porque ele não tem, vale. Porque o Fausto não tem, porque a BlackRock não tem, porque o governo de El Salvador não tem. Então, o que faz o valor é as pessoas quererem. E o dólar, ele está na mão dos Estados Unidos. O Bitcoin, na teoria, não está na mão de ninguém, né? Se bem que tem 10 milhões de Bitcoins que ninguém sabe na mão de quem que tá, né? Vamos descobrir daqui a uns anos. Então, é isso que faz o Bitcoin valer. Tem muito, acho que não vai nem dar tempo de a gente conversar aqui, mas existe bastante fundamento quando você vai estudar mesmo, Fausto vai poder falar isso daqui a pouco, mas relacionado à energia, a própria estrutura de como foi feito, você traquear tudo o que acontece, você tem um número limitado de 21 milhões de moedas que podem ser emitidas, você tem uma escassez diferente de moedas fiduciárias, que não tem escassez nenhuma, você pode imprimir a hora que quiser, isso leva a uma tendência inflacionária, obviamente. Mas o que eu digo ele não é uma coisa única, entendeu? No sentido que mas você pode criar ouro, né? Por que o ouro vale o que vale como reserva de valor? O ouro é um metal precioso. Se você for analisar bem, o ouro está em todos os microchips do mundo, é um metal extremamente escasso. Tudo bem, agora inventaram um método de transformar mercúrio em ouro. E eles conseguem extrair pelo menos um 2% do ouro. Só é criado em fusão de estrelas, é uma coisa louca. E tem uma questão da história do ouro que, em algum momento da humanidade, a gente usou o padrão ouro. Sim. Então, você tem um legado. Você tinha uma referência de valor de mercado. Uma referência disso para emitir. Que não existe mais, mas existe isso. Porque a dúvida, Gabas, é o seguinte, tá bom, até quanto eu posso pagar num Bitcoin que seria um negócio razoável? Tá.
E mais, se eu projetar daqui a um ano, qual que é a tendência daqui a um ano? Porque se for menor que a valorização acima da inflação, eu uso o tesouro não é o que vem acontecendo desde o início. Mas a questão é, ok, e daqui para frente? É o cálculo da inflação multiplicado pelo poder da especulação. É isso aí, mas se o dólar está inflacionando, o Bitcoin é deflacionário, ele é inversamente proporcional, só que ainda tem a escala ali da especulação, da vontade de estar num ativo maior. Então, assim, você vai para um negócio que... 450 Bitcoins por dia. Ponto. O que é? Ponto o quê? Código, seu código. É o código hoje. Hoje. Amanhã, 450 Bitcoins. 52 milhões 650 mil dólares. Ou seja, porcaria nenhuma. Isso é o que se cria de bitcoins por dia. E daqui a um ano, 2 anos... Produção decrescente, né? Cada vez é mais difícil minerar. Anos, eu acho, o próximo halving, como se chama, sim, isso vai ser cortado pela metade. Sabe-se lá quanto é o custo de mineração por bitcoin hoje? Você sabe? É algo que dá lucro, porque os caras estão lá e já está beirando perto de 70 mil dólares. Custo. Então. De mineração. Custo mês, né? Pronto. Agora, custo para você conseguir... Por uma moeda. Para você conseguir... Vale 120. Mas é o que eu estou dizendo. Então, mais uma hora, isso... Não, e a tendência, obviamente, quando você analisa, você vê escassez, custo alto de produtividade, atrelada à energia, que queira ou não, que move o universo da energia. Então tem um fundamento, não é assim porque o mercado resolveu dar esse valor. Eu acho que por muito tempo, o último governo americano, por exemplo, do Biden, era um governo que perseguia Bitcoin a qualquer custo. E mesmo um governo americano, a maior potência do mundo perseguindo, não conseguiu segurar. E o que você viu foram grandes fundos entrando, os outros países entrando, investidores entrando. E agora com esse governo que é mais pró criptomoedas, vamos chamar assim, eu acho muito difícil não ter um salto muito grande, não ter uma elevação alta de valor nos próximos... Não estou aqui fazendo análise, cada um por seu contexto, nem posso, não sou licenciado para isso. Eu posso fazer análise. Você, daqui eu acho que é o único registrado na CVM. Você pode. Nós não podemos. Por favor, faça. Choque de oferta, nós estamos aí... A qualquer momento podemos ter um choque de oferta. É só entrar algum desses... dólares que você mencionou, 12, 13 trilhões aqui, mais o pessoal de fundos e tal. Agora, uma coisa muito interessante é que, aliás, você no início, você falou que o Bitcoin seria um possível ouro digital. Possível digital, uma possível reserva de mercado. Que é o que está caminhando, né? Porque tem até a questão da portabilidade. O ouro, por mais que obviamente tem todo esse histórico, mas por ano se minera mais ou menos de 1 a 2% do ouro que existe no mundo. Então existe uma crescente produção. E mais do que isso, já existem tecnologias que estão chegando muito próximo de já ter escala industrial de fazer ouro. Tem, eu não falei, tem. Exato. Agora. E aí, a hora que isso acontece, o grande critério de valorização de qualquer ativo é a escassez. Né? A hora que você perde esse fator... Sim, mas é uma escassez, isso que eu falo, o Bitcoin é uma escassez que no final assim, ele não é tão escasso, porque a tecnologia, o blockchain, ele pode ser replicado. Sim, mas aí não vai ser Bitcoin. Mas não é Bitcoin. Não é Bitcoin. Podem fazer uma... mas eu poderia imprimir $1 milhão de dólares SAMI também e falar, ó, nunca mais vai ser impresso. Quebra a máquina e fala, ó, só tem $1.000 SAMI. Se fizesse isso, o dólar valeria muito. O problema é que ninguém faz isso mas porque os governos gastam mais do que arrecadam. Porque no final é um sistema de roubo. Aí existe a expectativa que o Bitcoin vai fugir desse sistema de roubo governamental, que é imprimir dinheiro. As pessoas roubam dinheiro. Quando ela imprime, ela pega assim o seu dinheiro e fala, pô, todo dólar do mundo tem 1 trilhão, vamos supor. Eu imprimo mais 500. Você tinha 100 mil, você se fudeu. Exato. Acabou. Você não tem mais 100 mil. Você não tem mais X%. Seu percentual caiu. Então existe um sonho que assim, ninguém vai mexer no meu dinheiro virtual. Ninguém vai mexer nesse dinheirinho aqui. Mas não sei. Eu tenho um pouco de Bitcoin, eu não tenho nada contra, mas na filosofia eu acho que eu não acho uma coisa tão... Eu acho que se todos soubessem, já estaria valendo uns 15, 20 milhões de dólares. Esse que é o ponto. Justamente por isso que ainda é algo que ainda está começando, né? Conceito de inflação é complicado. É complicado. Não, e muitas variáveis e sempre existe o imponderável, né? Claro, pode realmente. Eu acho muito difícil hoje falar, pô, vai virar pó. Eu demorei muito para entrar nesse mercado. Eu fui entrar faz 2 anos, talvez, porque na minha cabeça era binário. Era algo que ou virava pó ou virava muito. Aí eu não tô para jogar cassino com investimento, então eu falei, eu prefiro não entrar, vou observar esse mercado.
Mas a hora que você começa a ver essas tendências todas de grandes fundos, grandes países, grandes governos e essas ações todas acontecendo, você fala, opa, peraí, mudou, o virar pó já não existe mais essa possibilidade. Você acha que uma BlackRock vai perder isso? Não, exatamente. O governo americano isso que eu tô falando. Aí você vê o valor. Eu acho que essa é a matemática. Esse é o meu ponto também. Se quem tem poder tem e vai fazer valer, então tá valendo, sim. Dá medo esses caras trocarem, né? De moeda rapidamente, pode criar alguma... Por exemplo, às vezes os caras querem criar uma moeda que eles sejam dono, né? Falam que a XRP tem um... Eu vejo muita teoria da conspiração que eu adoro. O Paulo Guedes, quando era ministro, ele falava muito de criar uma moeda digital do governo, né? Do Banco Central do governo. Agora tá vindo aí. CBDC. Isso é fria, hein? Fria. Deu frio, hein? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o Bitcoin poderia ser o possível ouro digital, né? O Michael Saylor fala muito disso. Você não sabe que é o Michael Saylor, o cara é um ícone aí do mercado de Bitcoin. Ele tinha uma empresa, a MicroStrategy, na crise das .com. A empresa dele perdeu 98% do valor, ele quase quebrou. Aí ele falou, agora nunca mais eu vou deixar de ter dinheiro em caixa. E aí ele fez um monte de caixa com a empresa dele. E aí tinha um problema, 550 milhões de dólares para levar para daqui a 30 anos com o poder de compra desses 550 milhões de dólares, ou qualquer coisa que o valha parecido. E ele, então, definiu o conceito de energia monetária. Então, ele diz que o único ativo que conseguiria manter a energia, porque se pega uma pilha, leva ela para daqui a 6 meses, 3 anos, 1 ano, foi embora, gastou, a energia foi embora. Então, ele conversou com o T-Bills e falou, como é que é? Ele falou, não, tudo bem, dá aqui essa grana aqui, que eu te pago aí de 4 a 5% de juro ao ano, e daqui a 30 anos eu te devolvo de 40% a 50% do seu principal. Ele falou, aqui para você, não, muito obrigado. Aí correu todos os outros e foi parar no ouro e no Bitcoin. E diz, então, que ele fez o conceito de que o Bitcoin é o ouro digital, né? Eu gosto de enfatizar isso, porque você que está nos ouvindo e não tem ainda muita noção disso, eu quero fazer uma pergunta para você, Gato. A Amazon é a livraria digital ou as livrarias digitais? Acho que, infelizmente, nosso tempo aqui na Jovem Pan está chegando ao fim. A gente tem um tempo de 30 minutos aqui pelo programa, mas essa resposta que nós vamos ouvir, eu faço responder, e vários outros temas que nós vamos trazer, girando em volta desse assunto Bitcoin, futuro das moedas, economia e etc. Nós vamos continuar no Miragem Podcast no YouTube. Então, se você puder, acompanha lá, vai no YouTube, Miragem Podcast, você vai conseguir acompanhar toda a continuação desse podcast, que infelizmente aqui na Jovem Pan nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela audiência. Esperamos vê-los no canal do YouTube. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.